Leszek Kolakowski. As principais correntes do marxismo. Seu nascimento, desenvolvimento e dissolução. Tomo 2. A Idade de Ouro. 6. Paul Lafargue, em um marxismo hedonista. Paul Lafargue é provavelmente um dos principais escritores menores do cânone marxista. Atualmente, os ortodoxos o consideram com respeito devido a uma autoridade menor. Como cofundador, juntamente com Guédé, do Partido Socialista Francês, como polemista diante dos anarquistas, dos cristãos e de Jurre, como propagandista do marxismo e, finalmente, como amigo e genro de Karl Marx, merece um lugar na segunda fila do panteão marxista. É certo que a sua foi uma versão muito simples do marxismo e que é difícil encontrar em sua doutrina algo que possa ser considerado um desenvolvimento da doutrina. Mas, entre todos os escritores marxistas franceses, era o mais próximo da ortodoxia alemã e, em seu tempo, foi o árbitro da pureza doutrinária. Paul Lafargue, a 1842-1911, era filho de um plantador cubano, seu pai era em parte de raça negra e tinha sangue indígena por parte da mãe. Ainda criança, sua família transferiu-se para a França, onde recebeu sua educação. Estudou medicina em Paris, mas foi expulso da universidade por suas atividades socialistas, após o que se mudou para Londres, onde se formou em 1868. Nesse mesmo ano casou-se com Laura Marx, filha de Karl Marx. Ao regressar à França, no final de 1868, retomou sua atividade como jornalista, simultaneamente ao trabalho de médico. Foi membro da Comuna e, após sua derrota, fugiu para a Espanha, onde colaborou com um pequeno partido socialista dirigido por Pablo Iglesias. No final de 1872 voltou para Londres, onde permaneceu durante 10 anos. Ali ganhou a vida como fotógrafo, escreveu artigos e livros e ajudou Marx e Guédé a redigir o programa do Partido Socialista Francês. Após a anistia dos participantes da Comuna, retornou à França na primavera de 1882, trabalhando como assistente social e atuando como divulgador do marxismo, e escrevia muito, fazia conferências nas províncias e colaborava com Guédé como dirigente do partido. Em 1891 foi eleito para a Câmara dos Deputados. Anos mais tarde, ele e sua esposa Laura suicidaram-se, não por desespero, mas para fugir de uma incipiente decadência senil. Como escritor e teórico, Lafargue foi um diletante bem dotado e versátil, um dos muitos exemplos da história do marxismo. Seus artigos e livros popularizaram um certo estilo que, assim como o de Plekhanov, contribuiu para dissolver os valores intelectuais do marxismo. Escreveu sobre quase todos os ramos das ciências sociais, em filosofia, história, etnologia, linguística, religião, economia e crítica literária. Não era especialista em nenhuma dessas matérias, mas sabia algo de todas elas por meio de informações de segunda mão. Como muitos marxistas, acreditava que, uma vez que Marx havia encontrado a chave universal, qualquer pessoa poderia utilizá-la para desvendar os segredos de todas as ciências, por escassos que fossem seus conhecimentos. Também acreditava que contribuía para o triunfo do marxismo ao descobrir, em obras não marxistas, elementos que pareciam confirmar a verdade do materialismo histórico, relacionando fenômenos políticos ou literários, ou costumes sociais, a um ou outro modo de produção. Não percebeu que é fácil estabelecer um grande número de relações desse tipo, mas que elas não provam a teoria geral de Marx, do mesmo modo que uma teoria genética não pode ser validada pela acumulação de exemplos de semelhanças entre pais e filhos. Em resumo, não se pode dizer que Lafargue tenha ampliado ou aperfeiçoado em qualquer aspecto a doutrina marxista. Não obstante, possui alguma importância na história do marxismo, tanto porque fez mais do que ninguém para divulgá-lo na França quanto porque seus escritos, por mais simples que sejam, lançaram luz sobre um aspecto do marxismo menos evidente em escritores de perfil mais sério. Foi um dos primeiros a realizar crítica literária de inspiração marxista, e sua divertida e maliciosa obra sobre Vitor Hugo continua legível. Não existe uma edição completa dos escritos de Lafargue. Suas obras mais importantes são O Determinismo Econômico, A Le Déterminisme Économique, 1907, uma obra popular intitulada O Direito à Preguiça, A Le Droit à la Paresse, 1883, O Programa do Partido Operário, A Le Programme du Parti Ouvrier, escrita em colaboração com Guédé, 1883, e Uma Discussão com Jurre sobre o Materialismo Histórico, a 1895. As obras filosóficas de Lafargue não vão além do sensacionalismo popular e do materialismo do iluminismo. Lafargue dava grande ênfase à derivação de todas as ideias abstratas da percepção sensorial, utilizando argumentos de John Locke, Denis Diderot e Etienne Bono de Condillac. Segundo ele, a ideia platônica de que as ideias abstratas podem ser intuídas independentemente da percepção não era apenas falsa, mas também socialmente reacionária, pois considerava o homem como algo mais do que um ser físico, abrindo assim o caminho para a mistificação religiosa.
Essa é a razão pela qual a burguesia, que havia combatido o cristianismo em favor do materialismo e do sensacionalismo, abandonou sua antiga iconoclastia tão logo tomou o poder, aliando-se à igreja e reabilitando a crença cristão-platônica no conhecimento suprassensorial. Essa havia sido a evolução de Mendelssohn e Cabanne. Por outro lado, todo o movimento romântico, de François-René de Chateaubriand em diante, não passava de uma tentativa de reconciliar a burguesia com o catolicismo. A burguesia necessitava da ficção das verdades eternas e do conhecimento suprassensorial para consagrar e perpetuar a ordem social conveniente aos seus fins. Enquanto isso, o proletariado fez seu materialismo do iluminismo como arma contra a moralidade ascética pregada pela Igreja para manter as divisões de classe e a exploração. O materialismo de Lafargue exprime-se em fórmulas cruas semelhantes às de Lemaitre, Cabanne ou Moleschott, isto é, aquelas que a tradição marxista estigmatiza sob o nome de materialismo vulgar. Afirma, por exemplo, que, em abre aspas, o cérebro é o órgão do pensamento, assim como o estômago é da digestão, fecha aspas, citação de Lafargue em As Pesquisas sobre a origem e evolução das ideias de justiça, do bem. Recherche sur l'origine et l'évolution des idées de justice, do bien. Abre aspas, o cérebro transforma as impressões em ideias, assim como uma dínamo transforma o movimento em eletricidade, fecha aspas, citação de Lafargue na discussão com Jurre. O problema epistemológico da função independente da abstração não aparece em seus escritos. Em sua opinião, a única objeção válida às ideias dos sensacionalistas do século XVIII é que o cérebro, graças à herança da experiência adquirida, possui uma disposição para assimilar ideias abstratas, e, portanto, não é uma mera tábula rasa. Um argumento que apresenta frequentemente em favor do sensacionalismo é que a etimologia demonstra que os termos que designam ideias abstratas, tais como justiça, bondade e as demais virtudes, assim como a ideia de número e todos os demais universais, derivam dos nomes de qualidades ou objetos empíricos aprendidos pelos sentidos. Em sua argumentação filosófica, Lafargue está mais próximo de Feuerbach do que de Marx, a do Feuerbach tardio, livre de qualquer estorvo de hegelianismo. A filosofia idealista e a história da religião não passam, para ele, de um sistema de enganos e de um instrumento da divisão de classes. Ao contrário de Marx, não encontra qualquer valor cognitivo na história do idealismo, quanto à antiga controvérsia entre os sentidos e o espírito, que começa com a oposição entre Zenão, o estoico, e Platão, ela é simplesmente a história da verdade contra o erro. A religião é a projeção das paixões humanas, dos costumes e das condições sociais em um mundo de seres sobrenaturais. A ideia de que o corpo é habitado por uma alma deriva das tentativas primitivas de explicar a natureza dos sonhos, e a existência de figuras nos sonhos levou os homens a imaginar seres e divindades sobrenaturais e a pensar que a alma é imortal. A crença em uma alma incorpórea era característica da sociedade matriarcal e desapareceu tão logo se implantou o patriarcado, mas voltou a surgir quando este entrou em declínio, preparando assim o caminho para o cristianismo. Em outro lugar, em seu comentário ao programa do partido, Lafargue explica a religião como um produto do temor diante das indomadas forças da natureza, e ela é a reação do homem primitivo ao seu desamparo diante das forças elementares. Mas, à medida que os homens conseguiram ampliar seu domínio sobre a natureza, a religião entrou em declínio. Quando a Revolução Socialista permitir ao homem o pleno controle das condições de sua própria existência, ela desaparecerá por completo. Em seu tratamento do determinismo econômico, Lafargue simplifica mais uma vez o marxismo até torná-lo irreconhecível. Por materialismo histórico entende, em primeiro lugar, que no desenvolvimento social não existe propósito ou intenção preexistente em tudo, inclusive a conduta humana, é efeito de uma causalidade natural inevitável. O livre-arbítrio é uma ilusão, os atos do homem são plenamente determinados por suas circunstâncias naturais ou por aquelas criadas por ele próprio. No ambiente humano, as mudanças produzem-se com maior frequência no modo de produção, a que Lafargue parece identificar com as forças produtivas ou, antes, com todo o aparelho produtivo. Essas mudanças produzem inevitavelmente as correspondentes transformações nas instituições sociais e nas ideologias, se estas não são completamente idênticas em diferentes sociedades com o mesmo nível tecnológico, isso se deve às diferenças do meio natural. Contudo, em linhas gerais, Lafargue concorda com Vico, que observou que todas as sociedades humanas atravessam as mesmas etapas de desenvolvimento. Matriarcado, patriarcado, escravismo, feudalismo, capitalismo, em todas as comunidades humanas percorrem essas etapas no caminho para o comunismo, uma etapa tão necessária quanto suas predecessoras. O ponto de partida do desenvolvimento social é a igualdade comunista primitiva, na qual são desconhecidas as ideias de justiça e igualdade, bem como as restrições morais de toda espécie. Juntamente com outros estereótipos do iluminismo, Lafargue reviveu o mito do selvagem nobre e autossuficiente, incomum entre os marxistas da época, embora se possam encontrar traços dele em Engels. Em sua opinião, o homem primitivo era superior ao homem moderno em quase todos os aspectos: desenvolvimento físico, felicidade e pureza de alma.
Abre aspas, demonstrou-se que os homens e as mulheres dessas comunidades não sentiam nem ciúme nem afeto paterno, eram polígamos, as mulheres tinham tantos maridos quantos desejavam e os homens tantas mulheres quantas podiam. Os viajantes nos contam que todos esses povos viviam em um estado de maior satisfação e camaradagem do que os membros das tristes e egoístas famílias monogâmicas. Fecha aspas, citação de Lafargue em sua discussão com Jurre. Enquanto em O Direito à Preguiça, Aledro A. Laparresse, escreve, em abre aspas, considere-se o nobre selvagem que os missionários do comércio e os comerciantes da religião não corromperam com o cristianismo, a sífilis e o dogma do trabalho, e observe-se então os perversos servos da máquina. A beleza física e a nobre postura dos membros das tribos primitivas, ainda não corrompidos pelo que Pepin chama de venenoso hálito da civilização, desperta a admiração e a surpresa dos observadores europeus. Fecha aspas, citação de Lafargue em O Direito à Preguiça, Aledro A. Laparresse. Do mesmo modo, Leplé observa que, em abre aspas, a tendência do povo Bashir para a indolência, o hábito da reflexão e a inatividade da vida nômade, dotaram-no de uma sutileza de espírito e julgamento e de uma distinção de maneiras raramente encontrada entre pessoas do mesmo nível social em civilizações mais desenvolvidas. Fecha aspas, citação de Leplé. Lafargue, como a maioria de seus predecessores, utilizou a imagem idílica do homem primitivo para criticar a civilização industrial mais do que para iniciar um movimento de retorno à natureza. Não obstante, muitos de seus clichês arcádicos também aparecem em sua descrição do futuro paraíso comunista. A sociedade perfeita não é uma encarnação da ideia de justiça, mas uma sociedade na qual essa ideia carece de significado, pois está ligada à propriedade privada e à regulação das relações de propriedade. No comunismo primitivo, a vida social estava submetida ao instinto de vingança, que possui sua base na biologia humana. Esse instinto sem lei transformou-se posteriormente em um sistema de retribuição socialmente regulado, mas, como isso era insuficiente para liquidar todos os assuntos privados, criou-se a instituição da propriedade privada para que deveres e direitos pudessem ser satisfeitos sem recorrer aos golpes. Dessa forma surgiu, pela primeira vez, a ideia de justiça. Sua finalidade original era sancionar a igualdade social existente, mas, sob o sistema de propriedade privada, começou a santificar o privilégio, tornando-se anti-humana. Como se verá, Lafargue reproduz, de fato, a teoria do contrato social de Hobbes, acreditando estar oferecendo uma imagem marxista do nascimento da civilização. Contudo, ao contrário de Hobbes, acredita que a socialização da pobreza produzida pelo capitalismo reconduzirá a humanidade a um estado de inocência livre de leis, deveres e obrigações. Essa ideia é expressa com especial clareza em sua polêmica com Jurre. Este último afirmava que, na interpretação da história, materialismo e idealismo podiam e deviam reconciliar-se. Por um lado, os ideais humanos só podem realizar-se por meio de mudanças econômicas, enquanto, por outro, os homens necessitam de ideais para reconhecer a necessidade histórica como algo benéfico. As ideias racionais só as conhecemos enquanto estão encarnadas no mundo. Igualmente, aquilo que acontece no mundo é a encarnação de uma ideia racional. A vida da mente reflete os fenômenos econômicos, mas, ao mesmo tempo, a mudança econômica deve-se em parte às forças morais da mente. Os desejos de unidade, beleza e justiça atuam como ide-força no curso da história. Em resumo, devemos reconhecer tanto a teoria segundo a qual a evolução é causalmente determinada quanto a ideia que lhe confere sentido e vê nela a encarnação de todos os valores. Tanto como meio de compreender a mudança histórica quanto como teoria descritiva dessa mudança, o idealismo não é uma teoria rival, mas complementar ao marxismo. A resposta de Lafargue põe claramente em evidência o conflito irreconciliável existente entre duas formas de pensamento, ou mesmo mentalidades, essencialmente diferentes, a naturalista e a moralista. Segundo ele, não há finalidade inerente na evolução histórica nem qualquer aspiração a ideais como causa eficiente, pois a evolução não é um fenômeno especificamente humano. A espécie humana surgiu não por uma intenção consciente, mas porque os homens desenvolveram mãos. Todas as ideias abstratas, e em particular os valores morais e a ideia de justiça, derivam de percepções sensoriais interpretadas de acordo com as condições econômicas dominantes. Abre aspas, as ideias de justiça, baseadas nas ideias do meu e do teu, que obscurecem a mente dos seres humanos civilizados, desaparecerão como um sonho quando a propriedade privada ceder lugar à propriedade comum. Fecha aspas, citação de Lafargue. O verdadeiro e vivo ideal não é a justiça, mas a paz e a felicidade, em uma sociedade na qual tudo pertence a todos. Esta é uma versão moderna das condições paradisíacas do comunismo primitivo, mas apenas agora essas aspirações converter-se em reflexo e contrapartida do curso efetivo da mudança econômica. Lafargue concebia a imagem da nova ordem de forma mais clara em O Direito à Preguiça, Aledro A. Laparresse. Sob o comunismo, os homens seriam felizes porque não precisariam trabalhar. No passado, os homens,
confundidos pela propaganda burguesa e clerical, consideraram o trabalho como algo meritório em si mesmo, mas, de fato, o trabalho é uma maldição, assim como o amor ao trabalho. Abre aspas, todas as misérias individuais e coletivas devem-se à paixão do homem pelo trabalho. Para que o proletariado desenvolva sua força, deve despojar-se de todos os preconceitos da moralidade cristã, econômica e livre pensadora. Deve redescobrir seus instintos naturais e proclamar que o direito ao lazer é 1000 vezes mais sagrado e nobre do que os direitos do homem concebidos pelos advogados metafísicos da Revolução Burguesa. Deve recusar-se resolutamente a trabalhar mais de 3 horas por dia e dedicar o restante ao descanso e à diversão, fecha aspas, citação de Lafargue. A tecnologia moderna torna possível reduzir o trabalho ao mínimo, uma vez satisfeitas as necessidades humanas. Sob o comunismo não haverá necessidade de comércio internacional, pois, em abre aspas, os europeus consumirão seus bens em seu próprio lar, em vez de exportá-los aos confins da terra, de modo que marinheiros, armazenistas e transportadores poderão levar uma vida ociosa. A classe trabalhadora, assim como a burguesia antes dela, terá de limitar seu gosto pelo ascetismo e desenvolver sua aptidão para o consumo. Os trabalhadores, em vez de comer, quando muito, um pequeno filé de carne dura por dia, comerão grandes e suculentos bifes. Em vez de vinho ruim misturado com água, beberão barris de fino clarete Borgonha, a água será a bebida dos animais, fecha aspas, citação de Lafargue. Dessa forma, Lafargue, ao contrário de Marx, considera o comunismo apenas do ponto de vista do consumo. É verdade que Marx considerava a redução da jornada de trabalho como um traço fundamental da sociedade futura, mas com isso pensava em que os homens realizassem menos trabalho necessário e desfrutassem de mais tempo para sua livre atividade criadora. Segundo ele, o comunismo não era primordialmente uma oportunidade para o consumo irrestrito, mas para a autorrealização na ação. Para Lafargue, era mais semelhante à abadia de Thélème, como sugere em sua introdução ao programa do Partido Socialista Francês, em abre aspas, Rabelais foi um homem de grande visão. Previu a futura sociedade comunista, na qual produziremos mais do que necessitamos e poderemos consumir tudo o que desejarmos, fecha aspas, citação de Lafargue. O comunismo haveria de libertar os instintos naturais do homem das inibições de uma civilização baseada na propriedade privada. Significaria um verdadeiro retorno à natureza, a uma vida de inclinação natural livre dos obstáculos da moralidade. A partir daqui podemos ver quão ingênua e trivial era a interpretação de Lafargue do materialismo histórico, da teoria marxista do conhecimento e do próprio socialismo. Entretanto, seus escritos apresentam uma possível versão do naturalismo simplificado, comumente considerado marxismo em sua época. Supondo que o ser humano esteja determinado por inclinações resultantes de sua constituição biológica e que a história humana tendesse a distorcê-las em vez de satisfazê-las, era bastante razoável acreditar que a libertação social assumisse a forma de uma libertação dos instintos naturais. Esse pressuposto constitui também o fundamento do socialismo de Fourier. O caráter singular e específico da vida humana, que desempenhou papel tão importante nos escritos de Marx, era ignorado em esquemas como estes. De fato, era difícil aceitá-lo com base na ideia de que o homem era um produto das leis evolutivas que governam toda a natureza. Contudo, esse pressuposto não era específico de Lafargue, mas uma moeda corrente entre os marxistas pós-darwinistas. Em seu ingênuo otimismo e em seu comunismo orientado para o consumo, Lafargue expressou em termos simples uma possível variante da filosofia naturalista. Suas ideias constituíram uma versão popular do sensacionalismo do século XVIII e do mito do nobre selvagem, do evolucionismo e do marxismo pós-darwinistas, servindo este último mais para distorcer do que para corrigir os ideais do século XVIII. Nisso consiste a originalidade de seu marxismo, caso se possa considerá-lo marxista. Leszek Kolakowski. As principais correntes do marxismo. Seu nascimento, desenvolvimento e dissolução. Tomo 2. A Idade de Ouro. 6. Paul Lafargue, em um marxismo hedonista.